Oiê, tudo bem? Vou fazer uma receitinha bem gostosa que muitos de vocês me perguntam, que é um bolo de chocolate. Como é que faz aquela massa bem chocolatuda para ficar bem escura e super úmida? Essa é a receita que eu vou fazer aqui. E daí eu vou fazer uma cobertura de um brigadeiro gourmet usando chocolate e misturando com esses recheios prontos que estão super na moda. Vou usar o de sonho de valsa que eu achei muito bom. Vamos começar pela massa. A massa que eu vou fazer é uma massa que eu adoro, das massas que eu ensino é a que eu mais gosto, porque ela tem uma quantidade de gordura bem grande e gordura é umidade na massa. Então é uma massa que se mantém úmida por bastante tempo, tá? Apitou meu forno, tá aquecendo já. Já vou ligar ele de novo ali. Então antes de começar a massa, já ligo o forno para deixar pré-aquecido 180 graus, tá bom? Que eu tenho aqui? Açúcar, eu vou dar preferência para açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo tem melado ainda, né? Um açúcar que não foi lavado, não foi tão não tá refinado, e esse melado vai ajudar na cor da minha massa e vai trazer umidade também. Então eu vou colocar açúcar, ovo, cacau em pó, de preferência cacau 100% para ficar mais escuro ainda e mais forte. O que eu estou usando aqui é 50, não tenho cacau 100% hoje aqui. Vou usar o 50, então eu uso um pouquinho mais, porque eu quero que ela fique bem fortinha, tá? Vou usar, a gordura vai ser óleo de milho, que pode ser um óleo de canola, de preferência não óleo de soja, porque ele tem um sabor mais acentuado. E a diferença é que ele tem um líquido na massa, que você pode usar água ou leite, eu prefiro usar leite por causa da gordura, tem mais gordura, traz mais umidade. E essa massa vai cream cheese. Você pode usar cream cheese, pode usar nata ou iogurte natural. Os três trazem mais gordura, dão um sabor bem legal, interfere na massa positivamente. Eu tinha cream cheese aqui, é cream cheese que eu vou usar. Então eu vou misturar tudo e eu vou deixar por último farinha e fermento. Eu vou usar bicarbonato nessa massa aqui também. Eu tenho uns posts que falam disso. Bicarbonato, ele é extremamente alcalino. Então, ele oxida quando entra em contato com o líquido. Quando você coloca na massa, ele vai oxidar e vai começar a liberar gás. Faz com que libere gás antes, a massa fica um pouquinho mais fofa, mas muda de cor a massa. A massa fica mais escura. Então, a gente só pode usar ele em massas que tem cacau ou que tem um agente ácido. Por quê? Por ele ser muito alcalino, ele deixa um residual químico, um sabor bem ruim numa massa branca, por exemplo, que não tenha nada ácido. Então, o bicarbonato de sódio a gente usa para acentuar a cor, porque ele oxida, e faz com que a massa fique um pouquinho mais fofinha, mas só em massas que tem cacau em pó ou em massas que tem ingrediente ácido, tá? Limão, vinagre, um red velvet, por exemplo, ok? O segredinho aqui, deixar farinha, fermento e bicarbonato pro final. Vocês já fizeram uma massa de bolo e ela cresceu uma barrigona no meio? É porque a gente desenvolveu o glúten dela, a gente bateu demais a farinha de trigo. Farinha de trigo sempre deixe por último, junto com os fermentos, com o agente de crescimento. A gente vai colocar na massa depois e bater muito rapidinho, tá? Para que a gente não quer desenvolver o glúten. O glúten são proteínas que a gente desenvolve, ele acaba entrando um ar de uma maneira diferente, abraçando o ar aí de maneira diferente na massa, que a gente não quer neste momento. Então eu vou começar tudo na batedeira, menos farinha, fermento e bicarbonato de sódio. Quem quiser fazer na mão essa receita, funciona também. Açúcar, ovo, óleo, cream cheese, o fermento e o bicarbonato já vou misturar aqui na farinha de trigo. E eu tenho aqui na minha panelinha o leite, que poderia ser água também, tá? Eu aqueci o leite e primeiro eu vou misturar o cacau em pó no leite que tá aquecido. Isso vai fazer com que o cacau em pó dilua legal e deixe a nossa massa mais escura também. Então faz uma pastinha, vai ficar parecendo uma ganache, uma pastinha mesmo de cacau em pó com o leite que está aquecido. Não precisa estar fervendo, tá? Tem que estar morninho só. Pode aquecer na panela ou no micro-ondas. E daí eu vou incorporar isso aqui no restante dos ingredientes para bater. Coloco junto aqui, então tá tudo aqui, menos farinha, fermento e bicarbonato de sódio.
ok? A gente vai bater bem rapidinho, não precisa deixar batendo para crescer, porque o agente de ar aqui é fermento e bicarbonato, ok? Então não se preocupe, é só para misturar tudo. Você viu que bateu rapidinho, só até misturar. Se tiver uns pedacinhos de cream cheese que não desmancharam, aliás, tira o cream cheese da geladeira um pouquinho antes, uma meia hora antes de bater, para ele conseguir misturar legal. Se ficou algum pedacinho, o meu tá com os pedacinhos meio branquinhos, não se preocupe, a hora que a gente colocar farinha e fermento, ele tem peso na massa, ele vai conseguir desmanchar. Então aqui, farinha, fermento e bicarbonato, tudo de uma vez só, e vai bater rapidíssimo agora na batedeira, tipo 20 segundos, é só até misturar. Ou, se não quiser correr o risco, mistura na mão. Eu gosto de bater na batedeira, já que tá suja mesmo. Massa batida rapidinha, olha que massa pesada, né? Por conta do cream cheese. Se a gente faz ela com nata, creme de leite fresco ou com iogurte, na aparência fica um pouquinho mais líquida, tá? Mas o resultado final é muito parecido. Eu tô fazendo bolo porque eu ganhei uma forminha nova e eu quero usar ela, mas é uma massa gigante para uma forminha pequenininha. Essa massa aqui dá legal para um bolo grande de 25 centímetros. Se eu for fazer só o bolinho, tipo piscininha, assim, que nem eu vou fazer. Eu ia fazer meia massa nessa forma pequena, mas aí minha mãe falou, vem visitar na minha casa, faz um bolinho pra mim. Já vou aproveitar e fazer 2 massas, 2 bolinhos. Vou untar com um desmoldante, que é muito mais fácil, independente da marca que você tem aí. Dá uma espirradinha só e vou colocar essa massa até metade da minha forma. Aí é só colocar para assar, mais ou menos vai uns 35 minutos de forno a 180 graus, que já tá aquecidinho ali, tá bom? Vamos pro brigadeiro, que pode ser o recheio do meu bolo, ou você usar como quiser. Aqui eu vou usar como recheio e cobertura no meu bolo. Vai ser um brigadeiro gourmet, vou colocar chocolate nobre na massa dele. Então, chocolate que tem manteiga de cacau, que é uma gordura extraordinária, vai trazer durabilidade, brilho, sabor no meu brigadeiro e deixar ele muito melhor. Leite condensado, chocolate e eu vou usar pasta de amendoim. Porque eu vou misturar depois esse brigadeiro com aquelas pastas prontas, vou colocar pasta de sonho de valsa. Então, a de amendoim com sonho de valsa depois vai ficar bem. Passado meia hora, fiz o teste do palito, o bolo tá pronto para desenformar. Aí, é só colocar a pasta pronta de sonho de valsa que eu comprei, essas que estão super na moda e ela é maravilhosa. Espalha bem em cima do bolo para fazer uma camadinha bem generosa dessa pasta pronta. E depois a gente vai colocar o nosso brigadeiro de pasta de amendoim lindão por cima dessa pasta de sonho de valsa. Ele tá numa textura bem cremosa, é só espalhar bem que ele vai caindo na lateral do bolo e dando aquele aspecto lindo que todo mundo fica morrendo de vontade de comer. Finaliza com um pouquinho de paçoquita ou de farinha de amendoim, cheirinho de amendoim em cima, só para dar uma aparência ainda mais gostosa e bonita. E nosso bolo tá pronto. É só você se deliciar com ele ou fazer para vender e ganhar bastante dinheiro. Vou cortar uma fatia aqui para você ver como é que ele ficou dentro e para te dar ainda mais vontade de pegar todos os ingredientes e colocar a mão na massa já. Olha a cor dessa massa, super escura, super brilhante, esse brigadeiro maravilhoso.